Está escrito em Salmos 42, versículos de 1 a 6, o seguinte: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, portanto, me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte. Meu irmão, minha irmã, a humanidade alcançou os 4 cantos da terra, bem como os oceanos e até mesmo o espaço longínquo dos céus. Existem mapas e registros detalhados de tudo isso, como uma tentativa humana de controlar tudo o que há ao seu redor. Contudo, ainda não conseguiu conquistar a si mesmo ou conhecer o seu próprio íntimo, o seu homem interior. O Salmo 42 é uma conversa com a própria alma. O título do texto diz que é um salmo didático, ou seja, algo que demonstra os filhos de Coré que escreveram este hino para ensinar o povo a conhecer a si mesmo. A alma é o eu, ou personalidade e tudo que diz respeito ao seu ser. Os 5 sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, são capacidades sentidas pela alma. Deus criou o homem do pó da terra, formando seu corpo, e lhe soprou das narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, conforme está registrado em Gênesis 2, versículo 7. Então a alma vem de Deus para nos dar vida. Olha, a sociedade moderna mecanizou o ser humano ao ponto de perder a sensibilidade de coisas que não são visíveis. As pessoas estão cercadas de tecnologia que não conseguem sequer entender o seu próximo e muitas vezes nem a si mesmo. Você conhece a si mesmo? Eis a questão. Gostaria de, aqui numa breve reflexão, ver quais são as 3 entradas ou portas da alma humana. O versículo 1 e 2 diz assim: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aqui mostra que a vontade é a primeira porta da alma. Toda disposição ou interesse por algo e o que nos move a conhecer e aprender mais. E esta força vem de dentro da alma. Certa vez alguém disse que vontade é algo que dá e passa. Verdade. Contudo, a vontade se baseia nas necessidades mais íntimas da alma. Não podemos deixar ser dominados pela vontade, como Deus avisou para Caim em Gênesis 4:7, quando disse: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominar. A raiva, o medo, até mesmo a fome ou o sono são exemplos de vontades que precisamos administrar bem para não nos prejudicar. Esses versículos 1, 2 que acabei de ler, eles falam da alma que suspira e que tem sede de Deus. Esta é a melhor de todas as vontades que nós podemos ter na vida. Ou seja, o desejo de buscar a presença do Senhor. Essa é a maior de todas as satisfações que a alma humana precisa. Quando a pessoa não satisfaz a sua alma com Deus, nada mais pode suprir as suas vontades. Então surge um vazio que muitos tentam preencher com vícios, com prazeres e tantas coisas que o mundo oferece, mas que não satisfaz. Você tem vontade de buscar a Deus?
que o seu maior desejo seja pela presença do Senhor. Os versículos 3 e 4 diz: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Olha, a memória é a segunda porta da alma. Os registros de tudo que acontece ou vemos são armazenados em nossa mente. A memória é tão rápida que traz a lembrança em frações de segundos, coisas de anos, décadas passadas, não é verdade? Segundo a psicologia, as lembranças são guardadas em 3 camadas. Primeiro, no consciente, ou seja, aquilo que acontece aqui e agora, tendo conhecimento sobre o que sente e pensa, comparado à ponta de um iceberg menor, a menor parte visível. Depois vem o subconsciente, é o que aconteceu no passado e pode ser trazido à memória com facilidade. Pode ser comparado à parte submersa de um iceberg com a maior parte invisível. E o inconsciente, ou seja, fatos que não conseguimos lembrar, mas que estão registrados e surgem vez por outra. Esses 2 versículos falam de lembranças ruins e boas. O salmista expressa sua tristeza pelos que desprezam o Senhor e se alegram em recordar de suas experiências em adoração a Deus no meio do seu povo. Estas boas lembranças estavam transbordando em seu coração ao ponto de dizer: dentro de mim se me derrama a alma. Olha, muitas pessoas dizem que tem um caderninho onde anotam tudo de ruim que alguém faz para não esquecer. E isso é muito ruim. Se você for guardar tudo de mal em seu coração, você vai ficar contaminado, vai adoecer. Alguém disse que o cristão deve andar com 2 sacolas, uma rasgada para colocar o que não é bom para que se perca pelo caminho e outra bem segura para reservar tudo o que edifica a sua vida. Por isso, Lamentações 3:21, Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que pode me trazer esperança. Então, devemos procurar nos lembrar das maravilhas de Deus e concentrar-nos em adorar ao Senhor, enchendo a nossa alma de louvor e alegria. O que tem preenchido a sua memória? Lembre-se de coisas que edificam a sua vida. Os versículos 5 e 6, o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação de sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim, a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti. A terceira porta de entrada da alma é a emoção. Ou seja, tudo o que sentimos, trazendo alegria ou tristeza, prazer ou dor, formam as nossas emoções. Muitas pessoas são movidas por suas emoções, guiando suas vidas pelo que sentem. E isso causa um desequilíbrio entre seus pensamentos e emoções. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos dominados por emoções, apenas porque em Jeremias 17:9 diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Esses versículos 5 e 6 falam de emoções que abatem a alma, sentimentos que superlotam o coração, acabam pesando na alma para abatê-la. E o salmista compreende a sua alma e conversa consigo mesmo, como se falasse diante de um espelho. Ele aconselha a sua alma a esperar e duvida de suas incertezas. Olha, essa capacidade de refletir e questionar o motivo de nossos sentimentos é ensinada por um escritor que diz que no sentido de ajudar pessoas que estão com sua alma abatida e não se conformam com este sentimento. E ele orienta a fazer como o salmista e questionar as nossas emoções. Nós devemos perguntar a nós mesmos por que estamos sentindo tal sofrimento e duvidar de tudo que tenta nos abater e conversar com nossos pensamentos e esperar em Deus, entregando tudo nas mãos do nosso Senhor.
Você está sentindo sua alma batida? Pois entregue suas emoções na presença do Senhor. Deus conhece a sua alma, meu irmão. Pois é. E concluindo, a alma é a sede de nossas vontades, memória e emoções. Portanto, conhecer a nós mesmos é como entrar em um labirinto e sair sem se perder. Pela falta desse conhecimento próprio, muitas pessoas têm se confundido, perdendo o controle de suas vidas. Muito mais que conhecer pessoas, lugares e coisas, nós precisamos conhecer a nossa própria vida. O domínio próprio, uma das características do fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:23, mostra que nós não fomos criados para viver como animais, movidos por instintos. Deus quer que seus filhos sejam autônomos e capazes de decidir o melhor por suas vidas. E existem coisas que não compreendemos em nós mesmos, e somente com a ajuda do nosso Criador nós poderemos vencer. A propósito, você conhece a si mesmo? Pois eu te digo que Deus lhe conhece muito melhor. Deus abençoe sua vida. Grande abraço.